Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos ao Linha do Bruce. Eu sou ele mesmo, professor de inglês há 20 anos, você acredita? Você acredita? Bem, essa aula aqui é para professores. E o ideal é que você tenha uma cópia do conteúdo já. Mas se você não tiver, entre em contato, me manda mensagem por aqui mesmo, aí a gente resolve essa história para ti. Por favor, eu tô começando o canal, né? Então você sabe o que fazer. Dá uns cliques no sininho, se inscreva, comentário, faz, você sabe o que fazer. Aí vamos nessa, vamos nessa. Really worried about Rita in New York. Estou muito preocupado com a Rita em Nova York. She was telling me about how expensive everything is. Ela estava me contando sobre quanto tudo é caro. The cost of living was already high. And now inflation due to tariffs just keeps rising. O custo da vida já estava alta e agora inflação, por causa das tarifas, aumenta cada vez mais. If that wasn't bad enough, US soldiers are on the streets in California and Washington, D.C. Se isso não fosse ruim o suficiente, soldados americanos estão nas ruas em Califórnia e Washington, D.C. I know that has been normalized in Brazil. Eu sei que isso já foi normalizado no Brasil, but actually it's not normal for the military to police their own nation unless it's a military dictatorship. Mas, na verdade, não é normal para exército policiar sua própria nação, a não ser que seja uma ditadura militar. I told Rita, it looks like the end times are coming. Eu falei para Rita, parece que é o fim dos tempos. O fim dos tempos estão a chegar. She asked, is it the return of Jesus? É a volta de Jesus? Ela perguntou. I said, Rita, Jesus has already returned. He returned to Mexico in handcuffs months ago. Eu falei, Rita, Jesus já voltou. Ele voltou para México, algemado, meses atrás. I don't think it's going to work out with Johnny and the lesbian. Eu não acho que vai dar certo com Johnny e a lésbica. They met, he cleaned her house. Eles se encontraram, eles se conheceram, ele limpou a sua casa. She said that he had done a great job, but her mother and brother said that having a man in the house was too risky. Ela falou que ele fez ótimo trabalho, mas a sua mãe e seu irmão disseram que ter homem na casa era arriscado demais. It's a pity because he's gay. If anyone is going to run a risk, it would be me. É uma pena porque ele é gay. Se tivesse alguém correndo o risco, seria eu. But I've never had any problems with him. Mas eu nunca tive nenhum problema com ele. I think both parties would be missing out if he doesn't get the job. Eu acho que ambos os lados estariam se perdendo. Não, estariam perdendo se ele não pegar o trabalho. She also doesn't need an English teacher anymore. Ela também não precisa mais de uma professora de inglês. In true lesbian fashion, de modo verdadeiramente lésbica, she's now back with the old teacher with whom she fell in love. Ela está de volta com a antiga professora com quem ela se apaixonou. I had to go see my hair transplant doctor in person last week. Eu tive que ir ver minha médica de transplante capilar presencialmente, semana passada. Her clinic is in Moema, sua clínica está em Moema. So I get an Uber, então eu pego Uber. My account is linked to my Facebook, so it uses my whole name. Minha conta é vinculada com meu Facebook, então usa meu nome inteiro. And drivers normally struggle to pronounce it as I get into the car. E motoristas normalmente lutam a pronunciá-lo enquanto eu entro no carro. As soon as I speak Portuguese, they relax. Assim que eu falo português, elas relaxam.
it normally becomes a topic of conversation. Normalmente se torna pauta de conversa, tópico de conversa. My last Uber driver was saying that English is a struggle. Meu último motorista de Uber estava dizendo que inglês é uma luta, é um esforço. But most of the foreigners that he meets speak Spanish, mas a maioria dos estrangeiros que ele conhece ou encontra falam espanhol. And that's easier to get by. Isso é mais fácil de se virar, to get by. Se tivesse uma coisa que você pode fazer uma anotação hoje, é essa palavra aqui, to get by, se virar. Then he said, if they're Spanish or Portuguese, and if they speak slowly, I can understand. Aí ele falou, se são espanhóis ou portugueses e falam devagar, eu posso entender. I said, it's funny because people from Portugal speak Portuguese and it's still difficult to understand them. Eu falei, é engraçado porque pessoas do Portugal falam português e ainda assim é difícil entendê-los. He said, that's not Portuguese. Ele falou, isso não é português. Tenho uma aluna chamada Magdalena. I have a student called Madalena. Ela é da Argentina e trabalha com produção, filmes, comerciais, etc. She is from Argentina and works with production, films, commercials, etc. Ela trabalha por toda a América Latina e muitas vezes vem para o Brasil para trabalhar. She works all over Latin America and many times comes to Brazil for work. Belo dia, a gente fala one fine day. Ela estava gravando alguma coisa e na cena tinha uma noiva. She was recording something and in the scene there was a bride. Só que a noiva estava sem flores, but the bride had no flowers. Então ela chamou no rádio. So she called on the radio. Cadê o buquê? Where is the bouquet? But as neither Portuguese nor French is her mother tongue, she didn't know that the letter T is silent. And she didn't understand why everyone fell about laughing when she said, shouting on the radio, cadê meu boquete? Where is my bouquet? Where is my, eu preciso de um boquete agora. I need a bouquet now. I love hearing these stories. Acho que a diapação do Louis Vuitton, na verdade, é uma vara mágica. I think that Louis Vuitton's, apostrophe S, Louis Vuitton's tuning fork actually is a magic wand, W-A-N-D, because the door, pois as portas do inferno se abrirem, because the gates of hell, just to be dramatic, we can say gates of hell instead of hell's gates, have opened. Vendedor, a salesperson, me perdoa, a client advisor. Forgive me, it's a client advisor. Passou mal e foi passar 4 dias no hospital. Got sick and went to spend 4 days in the hospital. In the hospital é quando você está internado. At the hospital é quando você está ou trabalhando ou visitando. Disseram que era problema nos rins. They said it was a problem with the kidneys. Porém, ele está todo vermelho. Os médicos não sabem o que causou essas manchas. However, he's all red. The doctors don't know what caused these marks. Mandaram ele para ver infectologista. They told him to see an infectologist. Outra cliente advisor passou por 2 ataques de pânico. Another, porque é adicional, client advisor had
2 panic attacks. Outra client advisor, que já era difícil, estou mostrando suas cores verdadeiras. Another, porque é adicional, client advisor, who, porque é uma pessoa, already was difficult, is showing her, a gente sabe que é mulher, her true colors. E melhor que isso, está escrevendo cartas para as colegas e gerentes. And better than this is writing letters to her colleagues and managers. Então fica muito mais fácil mandar embora. So it's much easier to fire her. A mulher da diapação de mágica fala que é um processo de limpeza e que tudo vai acalmar. Mas até agora só teve prejuízo. The lady with the magic tuning fork says it's a cleaning process and that everything will calm down. But so far, até agora, there has only been, isso é uma armadilha aqui, there has only been loss. Eu quero o contato dessa mulher. I want this woman's contact. Vocês virem a história do bispo evangélico de peruca e calcinha? Did you guys see, because it's a question, right? Did you guys see the story of the evangelical bishop in a wig and knickers? Knickers also could be panties. In the US, it's panties. Gente, eu sou gay provavelmente a minha vida toda. Guys or folks, como é minha vida toda? I have been gay probably my whole life. Já ouvi tantas coisas de políticos e religiosos com discursos para que vamos lá. Já ouvi tantas coisas. I have already heard so many things from politicians and the religious. You could say the religious. With speeches. So that, para quê? So that I e pessoas como eu possam ser tratados de forma inferior. That I and people like me, that's difficult, right? But that I and people like me can be treated inferiorly or in an inferior way. E sempre os que falam mais alto acabam sendo flagrados nessas situações constrangedoras. And always those who speak loudest end up being caught in the act, flagrados, caught in the act, in these embarrassing situations, in these awkward situations. O próprio Bolsonaro, assumido homofóbico, papapá, uma galinha. Bolsonaro himself, an out homophobe, or a proud homophobe, maybe, something like that. S-Aid, chicken. I think my neighbor, crazy lady, isn't that crazy after all. Acho que minha vizinha, crazy lady, não é tão louca assim. Afinal. I'm really sorry if you've read the same story over and over again, but I have to recap to give you the update. Eu sinto muito se você já leu a mesma história repetidamente, mas eu tenho que recapitular para te dar a atualização. When I moved in here, one of the first things that Crazy said to me was that the landlady was stealing her electricity somehow. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que a Crazy me falou foi que a proprietária estava roubando sua eletricidade de alguma forma. If you don't already know the story, but want to, I'll just tell you in class. Se você não sabe da história já, mas quer saber, eu simplesmente vou te contar em aula. Spoiler alert, spoiler. Crazy had a meter put in her house, and the story just disappeared. Except this week, I noticed something. A Crazy colocou registro dentro de sua própria casa
e a história meio que sumiu. Só que essa semana eu cartei alguma coisa. I live in a 2-bedroom house at the back of a larger property, separate from the main house. Eu moro numa casa de 2 quartos, no fundo de um terreno maior, separado da casa principal. The landlady and her family live upstairs in the main house. A proprietária e sua família vivem ou moram na parte de cima da casa principal. And on the ground floor, there are some little houses that they rent out. E no térreo tem algumas casinhas que elas alugam. When I arrived here, there was a couple from Ceará who lived in the first house. Quando eu cheguei aqui, havia casal do Ceará que morava na primeira casa. When the landlady wanted to put the rent up, they moved out. Quando a proprietária queria subir o aluguel, elas saíram. Another guy called Rodrigo used to live in the second house. O outro cara chamado Rodrigo costumava morar. Você não pode deixar os seus alunos dizerem costumavam morar. Você tem que conjugar o verbo. E vou fazer um vídeo sobre isso. Olha, a razão pela qual used to, ou acostumava ser, é proibido na minha aula é o seguinte, tá? Eu sei o que aconteceu. Alguém perguntou, o que significa used to? E outra pessoa falou, costumava ser. Aí ficou assim, mas não é. É uma conjugação verbal total. E a razão pela qual é importante, já vou dizer. O used to se manifesta ou como ia ou como ava. Então, é alguma coisa que você fazia que você não faz mais, ou algum lugar que você frequentava que você não frequenta mais. Então, alguma coisa que acontecia com frequência e mudou a vida, e agora não acontece mais. Trabalhava, frequentava, acontecia, fazia, essas coisas não acontecem mais. A razão pela qual eu faço todo mundo conjugar o verbo é porque chega um momento em que o brasileiro quer dizer no Brasil a gente tem costume de dizer tal coisa. E elas acabam dizendo, in Brazil, we used to say. Isso quer dizer que não fala mais. Que falava isso e não fala mais. No inglês, a gente não tem costume de fazer nada. Ou você faz ou você não faz. Ou você fala ou você não fala. Então, você pode falar, no Brasil, in Brazil, we say. Ainda hoje a gente fala, we say, papapá. Mas o que a gente não faz é used to say, porque isso é falava e não falar. Used to live, morava na segunda casa. He also moved out for different reasons. Ele também saiu por razões diferentes. This was around 1 year ago. Isso foi mais ou menos ano atrás. Anyway, what I noticed is this. Enfim, o que eu percebi foi o seguinte. This week, the lady came from the electric company to read the meters and issue the bills. Essa semana, a moça veio da companhia elétrica para ler os registros e emitir as contas. And it occurred to me that the first house still gets an electric bill. E eu percebi, me dei conta que a primeira casa ainda recebe uma conta de luz. And the second house doesn't. E a segunda casa, não. Both have been vacant for about a year. Ambos estão vazios por mais ou menos ano. So what's being consumed in the first house that isn't in the second? Então, o que está sendo consumido na primeira casa que não está na segunda? The bill also has been transferred into the landlady's name. A conta também foi transferida em nome da proprietária.
If you were going to go to the trouble of changing, you could just as easily close the account. Se você for se incomodar o suficiente para mudar um nome, você também poderia simplesmente fechar a conta. Fechar a conta. Why keep it open and pay the bill? Para que manter o serviço e pagar a conta? Something fishy is going on. Algo de errado está acontecendo. Since we're talking about the neighbors, you were right about the coffee. Já que estamos falando sobre os vizinhos, você estava certo sobre o café. I had bought 2 packs of coffee in São Roque. Eu tinha comprado e eu comprei 2 pacotes de café em São Roque. I tried the second one just recently. It was also very bad. Eu experimentei o segundo pacote recentemente. Também foi muito ruim. I asked Ricardo if he wanted it, and he said no. It's only good for stripping paint off walls. Eu perguntei para o Ricardo se ele queria e ele falou não. É só bom para tirar tinta das paredes. Sexta-feira virou meu dia de trapaça. Recompensa. Friday became my cheat treat day. Na maioria das vezes, eu como comida caseira. Most of the time, I eat home-cooked food. Cozinho bastante, divido em porções e congelo. I cook a lot, divide it into portions, and freeze it. Faço assim porque sei o que estou comendo, é mais barato comer em casa, gosto de cozinhar e tenho uma dieta restrita e não deveria comer certas coisas. I do it like that because I know what I'm eating. It's cheaper to eat at home. I like cooking. Gosto de cozinhar. I like cooking. And I have a restricted diet. I shouldn't eat certain things. Dito isso, a comida dos outros sempre parece mais gostosa. That said, other people's food, com apostrophe S, other people's food always seems tastier. E alguns dias eu não ligo pro que deveria ou não deveria comer. And sometimes I don't care what I should or shouldn't eat. Acabei pegando o péssimo hábito de ir ao McDonald's nos meus dias de trapaça. I got into the terrible habit, or I fell, actually you can fall into a habit. I fell into the terrible habit of going to McDonald's on my cheat days. The one, or da Avenida Ricardo Jafé, or the one on, because it's an avenue, one on Avenida Ricardo Jafé, tem um movimento tão grande que a comida é sempre fresca e saborosa. Mas ainda é McDonald's. It's so busy that the food is always fresh and tasty. Tem um movimento tão grande. It could be busy, but it could be turnover. Yeah, so it has such a high turnover that the food is always fresh and tasty. But it's still McDonald's. E está caro ultimamente. Toda vez que eu vou, gasto mais ou menos mais de R$60. And it's expensive these days. Every time I go, I spend more than 60 reals. Também, sexta também é o dia da minha aula de canto. Friday also is my singing lesson day. Bem perto da minha escola tem uma delicatessen italiana que vende pratos caseiros prontos. Very close to my school, there is an Italian delicatessen, same word, delicatessen, that sells homemade ready meals. Elas custam quase o mesmo que o McDonald's. They cost almost the same as McDonald's. Lá tem paella, risotos,
molhos de massa como polpettone, lasanha. Fico pensando no que vão ter para mim hoje. There is paella, risottos, pasta sauce like polpettone, lasagna. I wonder what they're going to have for me today. A direita religiosa nos Estados Unidos parece estar tendo uma crise de fé. The religious right in the US seems to be having a crisis of faith. Igrejas católicas e protestantes por todo o país pregaram dos púlpitos que Trump foi escolhido por Deus. Catholic and Protestant churches all over the land, all over the country, preached from the pulpits that Trump was chosen by God. E Deus perdoa tudo. And God forgives everything. Racismo, adúltero, fraude, assédio ser o melhor amigo de pé e traficante de pessoas. God forgives everything. Racism, adultery, fraud, being the best friend of a P, and human trafficker, etc. Aparentemente, o que você não pode fazer é transar com os adolescentes traficadas pelo seu melhor amigo. Apparently, what you can't do is have sex with the teenagers trafficked by your best friend. Não foi confirmado se Trump é ou não é PPPP, mas parece haver uma forte possibilidade. It hasn't been confirmed if Trump is or isn't a PPPP, but there seems to be a strong possibility. Para a direita religiosa, isso é a última gota. For the religious right, this is the last straw. Então, a última gota é a última gota de água, né, que derramou o copo. Em inglês, it's the last straw that broke the camel's back. E esse straw é palha, é a última palha que quebrou as costas do camelo. Vai entender. And it means two things. E significa duas coisas. Ou Deus unge os malignos, ou a igreja comete erros. Either God anoints the evil, or the church makes mistakes. Muitos estão enfrentando uma crise existencial. Many are facing an existential crisis. Eu acho hilário, mas quando tento ter empatia, entendo que o mundo deles está desmoronando. Não é fácil passar por isso. But when I try to empathize, I understand that their world is unraveling. It's not easy to go through this or to go through that. Então é isso para essa semana, gente. Até semana que vem. Se tiver alguma pergunta, coloque lá nos comentários, né? Entre em contato, vamos mexer as coisas. Aí te vejo semana que vem, ok? Beijos. Tchau, tchau.